pista. Prost o ultrapassou antes da primeira curva, assumiu a liderança e abriu boa vantagem. Longe de desistir, Senna começou a diminuir a distância, mesmo depois de ter perdido tempo em uma parada lenta nos boxes. Na volta 40 ele alcançou Prost e 6 voltas depois tentou ultrapassá-lo na última chicane. O que aconteceu foi histórico. E Senna ultrapassa. Oh meu Deus, isso é fantástico! Prost deixou a corrida certo de que venceria o campeonato. No entanto, Senna, com a ajuda dos comissários, voltou à pista, fez uma parada nos boxes para consertar a asa dianteira. E em apenas 2 voltas ultrapassou o líder Alessandro Nannini na mesma chicane onde havia batido com Prost. Parecia que Senna havia conseguido uma recuperação impossível, tornando-se bicampeão mundial. No entanto, pouco depois, os comissários desclassificaram Senna por cortar a chicane após a batida. A decisão impulsionada por Jean-Marie Balestre, presidente da Federação Internacional do Esporte Automobilístico e amigo de Prost, foi vista como um ato político e corrupto que definiu o campeonato de 1989. Excluir o carro número 1 do piloto Ayrton Senna. A controvérsia desencadeou uma guerra entre Senna e Balestre. Senna classificou a decisão como uma manipulação do campeonato e a McLaren recorreu argumentando o seguinte: por isso ele está excluído do Grande Prêmio do Japão? Onde está a consistência? Apesar disso, não só a desclassificação foi mantida, como Senna foi punido com ainda mais severidade. Uma suspensão de 6 meses? Com licença, que acidente estúpido. Senna descreveu como se sentiu da seguinte maneira: me trataram como um criminoso. Inclusive a ponto de considerar abandonar a Fórmula 1, mas decidiu ficar. E sua vingança veio no ano seguinte, no mesmo circuito onde ele caiu. Mas antes, se você acha que o que aconteceu foi injusto, inscreva-se. Agora que vocês têm o contexto, vamos ao momento mais polêmico da carreira de Ayrton Senna, o Grande Prêmio do Japão de 1990. Após um ano marcado por tensões com Prost e Balestre, Senna chegou a Suzuka com a oportunidade perfeita para se vingar. Diferente do ano anterior, desta vez Senna seria o campeão se Prost não vencesse. Ayrton fez a pole, mas novamente enfrentou o problema do lado sujo da pista. Após várias reclamações, os comissários aceitaram mover a pole para o lado limpo, mas Balestre interveio e rejeitou a decisão. Senna considerou isso mais uma tentativa de favorecer Prost e, antes da corrida, deixou claro seu posicionamento. Fui ferrado muitas vezes pelo sistema. Eu disse para mim mesmo: hoje não vai ser assim, hoje tem que ser do meu jeito. Na largada, Prost assumiu a liderança, mas na primeira curva Senna pegou a linha de dentro, como no ano anterior. Em Suzuka, Ayrton não só se tornou bicampeão mundial, como também protagonizou um dos capítulos mais controversos e lendários da história da Fórmula 1. No entanto, esse não foi o último encontro entre Senna e Prost. Ayrton Senna tinha uma dívida pendente com seu país. Vencer em casa, uma vitória que lhe havia sido negada tantas vezes e que naquele dia parecia finalmente ao seu alcance. Ayrton largou da pole, teve início perfeito e liderou desde o começo. Tudo apontava para uma vitória tranquila, mas, como era de costume no Brasil, nada seria fácil. A chuva começou a cair e com ela vieram os problemas mecânicos. Primeiro, Senna perdeu a 4ª marcha, o que complicou seu ritmo. Na volta 60, sua vantagem havia diminuído drasticamente, enquanto Riccardo Petruese, que estava em segundo lugar, fazia voltas rápidas e se aproximava perigosamente. Depois a situação piorou. Senna também perdeu a 3ª e a 5ª marcha e ficou preso na 6ª. Por isso, em um circuito cheio de curvas lentas e médias, pilotar desse jeito era quase impossível. O carro quase apagou várias vezes, mas com uma determinação sobre-humana. Senna venceu, cruzando a linha de chegada com apenas 2,9 segundos de vantagem. O momento que se seguiu foi inesquecível. Os gritos de alegria de Senna ecoaram por todo Interlagos. Ele não só havia realizado seu sonho de vencer em casa, mas também o fez em condições que desafiavam os limites humanos. Senna estava completamente exausto.
O esforço de pilotar tantas voltas em sexta marcha causou câimbras e espasmos musculares nos ombros e no pescoço, deixando-o imóvel em seu carro. Ele mal conseguia se mover e precisou de ajuda para chegar ao pódio no carro médico. Já no pódio, Ayrton, visivelmente com dor, levantou a bandeira do Brasil com um esforço titânico. As lágrimas em seus olhos refletiam uma mistura de dor, alívio e orgulho. Mal conseguiu levantar o troféu, mas esse gesto foi imortalizado como um dos momentos mais heróicos e emocionantes da história da Fórmula 1. Essa foi sua primeira vitória no Brasil, conquistada em circunstâncias quase impossíveis. Essa vitória mobilizou todo o povo brasileiro e transformou Ayrton Senna em um herói nacional. CNNA, CNNA, olê, 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 CNNA, CNNA. Naquele dia, Ayrton foi além do esporte e se tornou um ícone eterno. Mais adiante naquela temporada, Senna garantiu seu terceiro título mundial no Japão, na que foi a quarta decisão consecutiva do campeonato em Suzuka. Mônaco, um circuito onde ultrapassar é quase impossível, foi o cenário de uma das maiores façanhas de Ayrton Senna. Em 1992, o Williams de Nigel Mansell era praticamente imbatível, um carro controlado por sistemas computadorizados que lhe davam uma vantagem técnica abissal. Logo no início do fim de semana, Senna sabia que suas chances eram mínimas, já que Mansell dominou as 5 primeiras corridas da temporada com total autoridade. Na classificação, os Williams confirmaram sua superioridade com Mansell e Patrese na primeira fila. Senna ficou em terceiro e logo no início ultrapassou Patrese com uma manobra impecável. Desde o início, Mansell mostrou porque seu carro era considerado invencível e abriu um segundo por volta. Parecia uma vitória garantida, até que tudo mudou na volta 70. Um problema fez Mansell ir aos boxes, perdendo a liderança e retornando atrás de Senna. A vantagem de Ayrton parecia insustentável porque, com pneus novos, Mansell fazia voltas impressionantes e reduziu a diferença de 5,2 segundos para apenas 1,9 em apenas 2 voltas. Nas últimas 3 voltas, Mansell tentou de tudo, pressionou com uma intensidade inigualável e buscou qualquer oportunidade para ultrapassar. Mas Senna fez uma defesa magistral e posicionou seu McLaren nos pontos certos para bloquear o canal. Conquistada apesar das probabilidades e com um carro claramente inferior. Com essa vitória, Ayrton conquistou seu 5º triunfo nas ruas do Principado, igualando o recorde de Graham Hill, que ele quebrou um ano depois, em 1993, com sua 6ª vitória, tornando-se o rei de Mônaco. Senna novamente tinha chance de brilhar em sua terra natal, mas enfrentava os invencíveis Williams em uma das temporadas mais dominadas pela tecnologia. Na classificação ficou claro o abismo entre a McLaren de Senna e os Williams. Alain Prost e Damon Hill ocuparam a primeira fila, com Prost quase 2 segundos mais rápido que Ayrton, que ficou em terceiro. No entanto, na primeira curva, Senna ultrapassou Hill e ficou em segundo, atrás de Prost. A partir daí, o francês abriu vantagem, enquanto Senna tentava segurar Hill. No entanto, na volta 11, Hill recuperou a posição e então tudo piorou. Na volta 25, Senna foi penalizado com um stop and go por passar um retardatário sob bandeira amarela, e parecia que o dia terminaria em frustração para o brasileiro. No entanto, como tantas vezes antes, o clima mudou o destino da corrida. No meio da competição, a chuva começou a cair, complicando as condições para todos. Vários pilotos perderam o controle de seus carros, incluindo Prost, que colidiu com Christian Fittipaldi na volta 29, o que deixou Hill na liderança e Senna na segunda posição. Ayrton usou sua habilidade na pista molhada, alcançou Hill e o ultrapassou na volta 42 para liderar. Numa corrida com alerta de pressão de óleo, ele ativou os alertas na McLaren. Com o carro no limite, Ayrton lutou até o final e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, mas apenas 50 metros depois seu carro parou. O momento foi inesquecível. Senna venceu sua segunda corrida em casa e conquistou a 100ª vitória da McLaren em um evento carregado de emoção para o público brasileiro, que o aplaudiu como a um herói. Com um carro inferior, uma penalidade em condições variáveis, Senna reafirmou porque era considerado o melhor de todos os tempos.
E apesar de quão incrível foi o que ele conseguiu no Brasil na corrida seguinte, teve uma atuação que marcou a história da Fórmula 1 para sempre. Mas antes, se você chegou até o final, é porque gostou do vídeo, então inscreva-se. Ayrton Senna fez uma das melhores voltas da história no Grande Prêmio da Europa de 1993. O brasileiro largou em quarto em um grid dominado pelos Williams-Renault, a 1,6 segundos de Alain Prost na pole. Embora se soubesse que as condições de chuva eram favoráveis para Ayrton, ninguém podia imaginar o que estava prestes a acontecer. Senna largou mal e caiu para quinto após ser ultrapassado por Michael Schumacher na primeira curva. Na saída de Redgate, recuperou a posição perdida ao ultrapassar Schumacher. Ultrapassou Karl Wendinger por fora nas curvas de Craner, com uma manobra magistral. Na curva McLeans, superou Damon Hill e colocou seu McLaren na segunda posição. Finalmente, na penúltima curva, a Melbourne Hairpin, Senna ultrapassou Prost para assumir a liderança da corrida. No início da segunda volta, Senna já liderava a corrida e em apenas 4 voltas construiu uma vantagem de 7 segundos sobre Prost. Além disso, as condições da corrida eram um caos, a chuva ia e voltava, o que obrigou os pilotos a fazer várias paradas nos boxes para trocar os pneus. Mas nada parecia parar Senna. Sua habilidade para se adaptar a cada mudança o manteve intocável na primeira posição. A vitória foi esmagadora. Senna deu uma volta em todos os pilotos, exceto Hill, e terminou com uma demonstração de absoluta maestria sob condições impossíveis. Essa foi sua vitória de número 38 na Fórmula 1, e uma das mais impressionantes de sua carreira. Além disso, a primeira volta ficou imortalizada como uma ferida e foi batizada como a Volta dos Deuses. No ano seguinte, após um início de temporada frustrante devido à instabilidade do carro, Imola chegou. Com um esforço descomunal, Senna conseguiu a pole position, porém, na corrida, bateu na curva Tamburello e perdeu a vida. Infelizmente, não pudemos ver mais da sua carreira, pois por um acidente que não parecia tão forte, sua vida chegou ao fim. No entanto, a partir do seu acidente, houve uma revisão completa das normas de segurança e, embora tenham ocorrido outros acidentes ainda mais assustadores, como os que você pode ver neste vídeo, nenhum teve o mesmo destino que a lenda brasileira. Vamos lembrar de você para sempre, Ayrton.